Perdeu o jogo do seu time e tá a fim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção porque lá eles têm replay de até 7 dias corridos. Corre para assinar. Como é que você vê o momento hoje em dia das emissoras de televisão no futebol? A Globo mudou muito, saída de Galvão Bueno, saída de Kleber Machado. A gente estava até reparando esses dias, no final de Campeonato Mineiro, que passou no Sport TV, os caras fizeram no estúdio, no tubo, né? No estúdio, não foram lá no Mineirão. É uma mudança de paradigma que tem acontecido. Ao mesmo tempo, a gente tem visto aí não tem mais aquele monopólio, os direitos estão cada vez mais se espalhando. Hoje o SBT tem ali a Champions, tem a Europa League, a Sul-Americana, a Record tem o Campeonato Paulista aqui, né? A Band agora vai voltar a transmitir Série B também. Pulverizou, fora todos os streamings que estão aí com muito sucesso, com grandes campeonatos e tudo mais. O que você vê hoje do que era a Rede Globo de televisão no futebol para que ela se tornou? Houve um crescimento, houve uma decadência, está na mesma média? Eu vou te responder o seguinte. A televisão, no começo dela, o futebol sempre foi essencial. Entendeu? Tinham três, não eram nem redes, 3 TVs, por exemplo, em São Paulo, que era Tupi, Paulista e Record. As 3 transmitiam futebol paulista e tal. Quando elas foram transmitir fora, por exemplo, na Vila Belmiro, e um jogo no Rio de Janeiro, foi uma epopeia, porque tinha que fazer ligação de sinal por link, aquelas estradas inteiras, entendeu? Demorava mais de uma semana para você preparar uma transmissão dessa. Até que um dia, o presidente da Federação Paulista de Futebol, João Mendonça Falcão, falou assim, vocês têm que pagar pelos direitos. Aí as emissoras, saíram vazaram. Entendeu? Mas foi alguma birra que ele criou, aí a Record, oportunamente, o que nós vamos botar no ar? O que nós vamos botar no ar? Tem um cara surgindo aí. Qual que é o nome? Roberto Carlos. Não, mas é muito novo. Não, faz um programa, fizeram o Jovem Guarda e foi aquele negócio. Né? Aí, o futebol foi colocado meio que de escanteio na televisão. Ele foi ressurgindo aos poucos. Através do Silvio Luiz também, depois na própria Record, que foi um sucesso. Caramba. Através do Luciano do Vale, todo o trabalho que ele fez na Bandeirantes, inesquecível, Luciano do Vale. Muito do que a televisão esportiva tem hoje deve ser o Luciano do Vale. Não foi reconhecido assim enquanto estava vivo, mas deveria ter sido, entendeu? Quanto à questão de direitos, a Globo ficou dona de tudo um tempão. Ela comprava coisas que ela nem colocava no ar às vezes. Mas ela era dona de tudo. Ela comprava tanto que ela se dava ao luxo de passar até para Bandeirantes. Passou muitas vezes de graça. Campeonato Brasileiro, Paulistão, Série Copa B, do Brasil. Sim. Em outras ocasiões passou cobrando, mas passou. Sim. Fazia questão de ser dona daquilo tudo e de ter a equipe mais poderosa. Então ela se comportou assim durante muito tempo. Só que, de um determinado momento, a Globo achou que não precisava gastar tanto para o que ela tem. Ela sentiu que ela nunca ia perder a liderança e ela começou a ver o que era mais interessante para ela. Então ela começou a investir nos grandes campeonatos, que ela considera os grandes campeonatos, que geram mais audiência, atendem mais as praças, etc. e tal, que é o Campeonato Nacional, a Copa do Brasil. A Libertadores. Você vê que nem o Mundial ela tem exclusividade mais. Uhum. Né? E isso foi pulverizando, e que eu acho uma coisa extremamente saudável. Porque, um campeonato paulista que eu adoro, eu sempre vou defender os campeonatos regionais, porque eles é que revelam os grandes jogadores, sempre revelaram. Ele, para a Record, foi um achado, entendeu? Um começo de ano já ter um campeonato paulista é uma maravilha.
É a oportunidade de você trazer grandes anunciantes, você ter uma boa audiência, entendeu? Se atender esses dois requisitos na televisão, audiência e faturamento, você está. Garante começo de ano, né? Exato. E você vê que aí a Globo mudou. Agora, o que eu estranhei no esporte da Globo é ela se dá o luxo, por exemplo, de no mesmo final de ano, ou em questão de meses, aposentar o Galvão e não renovar com o Kleber. Que foram, durante muitos anos, O número 1 e o o 2. número 1 e o número 2 da Globo. Entendeu? Ficou com o Luiz Roberto é ótimo e tal. Mas perdeu o encanto. Eu acho que a transmissão da Globo, depois das saídas, e não só deles, outros elementos muito importantes, não só na narração, mas nos comentários, Reportagem, né? nas reportagens, entendeu? Sim. A gente estava falando antes do programa aqui do Marco Aurélio Souza, espetacular, Sim. sabe? E outros que deixaram. O a Mauro Globo. Naves, Tino Marcos, o André, Show. não, tem um Sim. monte de gente que saiu de lá, gente, sabe? Que qualquer um gostaria de ter como contratado da sua televisão. Então eu acho que artisticamente a Globo perdeu na transmissão do esporte. Claro que contratou o Everaldo é ótimo, Sim. entendeu? Paulo Andrade agora. Tem o Paulo Andrade agora, sabe, que é um cara que é um cara bom demais. Bom Nossa, demais. Muito Entendeu? bom. Pô, é gostoso ver uma narração do. Mas a Globo não precisava provocar esse impacto, entendeu? Porque esse impacto chega para o telespectador. Sim. Essa mudança brusca chega. O Galvão é um cara que até hoje tinha que estar aí presente e tal, porque é o Galvão, entendeu? É que nem quando começaram a encostar o Luciano, que eu falei, pô, não precisava, sabe? E o Galvão, ele foi encostado? Não foi uma coisa que ele quis? Eu acho que se alguém chegasse para o Galvão e falasse assim, Galvão, continua aí, transmite só seleção e decisões como você fazia uns anos atrás, ele continuaria. É. Porque, sabe, é meio que tem algumas pessoas que são insubstituíveis. Paulo Andrade é bom, Everaldo ótimo. Eu estou esquecendo o nome de um. O Villani. Villani, Gustavo Villani é legal. Viu uma narração agora? Aliás, estou devendo uma nota para ele, porque realmente ele está numa fase legal. Foi ontem, ele narrou o jogo do Flamengo ontem. Foi. Narrou Flamengo e Amazonas. Foi esse mesmo. E teve um anterior que também foi bem, eu não estou lembrando, acho que foi do São Paulo com alguém aí. Pode ter sido. Pode ter sido. Segunda-feira, quem narrou São Paulo e Palmeiras? O Paulo Andrade. Paulo Andrade. Então, eu acho que poderia até ter mudado, mas poderia ter sido feito de uma outra forma. Os caras saindo aos poucos e os outros chegando aos poucos, fazer uma coisa não tão brusca.